A palavra de Deus deste 27º domingo do tempo comum apresenta-nos à nossa contemplação um Deus totalmente apaixonado pelo seu povo. Deus ama-nos com amor eterno, tem uma paixão louca por mim e por ti. Faz por nós o que mais ninguém faria. Deus, diz-nos a palavra, insiste conosco, porque acredita em nós. Espera de nós os bons frutos da justiça, da paz e do amor. Dá-nos todas as condições necessárias para que esses bons frutos possam surgir. Para contemplarmos e interiorizarmos este Deus que nos ama com um amor eterno, a palavra deste domingo apresenta-nos algumas imagens muito sugestivas. Por um lado, a imagem da vinha, que já nos havia aparecido nos domingos anteriores. Esta vinha é o povo de Israel. Deus faz tudo pelo seu povo. Deus é-nos apresentado na primeira leitura do profeta Isaías como uma espécie de agricultor. Lavrou a terra, limpou-a das pedras, plantou a sua vinha e deu todos os cuidados necessários para que ela pudesse crescer e pudesse dar frutos deliciosos. Mas grande desilusão. A vinha, em vez de dar bons frutos, deu agraços. O que é que isto significa para a nossa vida? Significa que nem sempre acudemos de coração aberto àquilo que Deus nos transmite. Nem sempre nos deixamos conduzir pelos seus mandamentos, nem sempre acudemos à sua palavra, nem sempre tomamos consciência de que somos uma missão. Preferimos fecharmos-nos em nós mesmos, preferimos orientar a nossa vida de acordo com os nossos critérios, muitas vezes mesquinhos e egoístas. Pensamos unicamente em nós. E achamos que Deus é um limite à nossa liberdade. Por isso, construímos uma vida à margem de Deus, sem qualquer orientação por parte de Deus. Já sabemos quais as consequências desta nossa decisão. Ficamos entregues à nossa própria sorte. Mas é interessante aquilo que nos diz a palavra. Deus nunca desiste de nós. A parábola contada no próximo domingo é a expressão desse Deus que insiste constantemente, porque acredita em nós, acredita mais em nós do que nós em nós mesmos. Deus no Evangelho, através da parábola contada por Jesus, é-nos apresentado como proprietário da vinha. A vinha é entregue a determinados vinhateiros que têm por missão fazer render aquela vinha, fazer com que ela dê bons frutos. Os vinhateiros são os líderes políticos e religiosos do tempo de Jesus. São, por assim dizer, aqueles que tinham por missão orientar o povo de Deus. Fazer com que a palavra de Deus pudesse chegar a todos os corações. Ensinar ao povo a palavra. E não atar fardos pesados para colocar aos ombros das pessoas. É interessante aquilo que nos diz a parábola. A certa altura, quando está na época das vindimas, o Senhor envia os seus servos para receberem o fruto da colheita. Mas os vinhateiros rejeitam os servos, matem-nos. Fazem também o mesmo ao filho que o proprietário envia. Pensa ele, irão respeitar o meu filho. Envia-lhes o filho, mas também o filho é morto. Aqueles servos são os profetas que Deus envia. Aquele filho é Jesus Cristo, que nos é enviado. Com o envio do Filho, Deus dá-se todo. Dá-se todo nas nossas mãos. Faz-se alimento na palavra, faz-se alimento na Eucaristia. Entrega a sua vida para que cada um de nós dê bons frutos.
Quantas e quantas vezes nós achamos que Deus é um limite à nossa liberdade, por isso matamos os profetas do Senhor, matamos o Filho dentro de nós. Quando queremos construir uma vida à margem daquilo que Deus nos propõe, e quando achamos que para construirmos a nossa vida e para sermos felizes, temos também de pôr fim à vida dos outros. Temos de pôr fim ao caminho dos outros. Irmãos, os frutos generosos da vinha só serão abundantes quando eu reconhecer que Deus é realmente essencial na nossa vida. Esta vinha é a nossa vida. Deus entrega-se todo a cada um de nós, esperando bons frutos. Que frutos nós lhe podemos oferecer? A sua palavra propõe-nos sempre um coração generoso. A sua palavra indica-nos sempre caminhos de vida eterna. A sua palavra é sempre uma proposta de vida em abundância. Amar de uma forma incondicional. Perdoar 70 vezes 7. Sermos capazes de nos acolhermos uns aos outros. Olharmos para cada pessoa que está ao nosso lado como nossa irmã. É este o caminho a que a palavra sempre nos propõe. Ao fim e ao cabo, o convite que a palavra de Deus sempre nos faz, e também neste domingo, é o de imitarmos Jesus Cristo nos seus gestos. Na medida em que o acolho, nessa mesma medida procuro imitá-lo na generosidade da sua vida. E se imitar Jesus Cristo, se o acolher na minha vida, se acolher os seus gestos e as suas atitudes, os meus frutos serão abundantes. Quais os frutos que nós temos para oferecer a Deus?